Olá, tudo bem? Aqui é Alexandre falando, com muito prazer. Eu quero dar as boas-vindas para você e dizer para você que hoje você teve a sorte de encontrar um dos melhores conteúdos que eu já gravei em vídeo. E eu vou direto para o conteúdo para que você não perca tempo e esteja junto comigo para descobrir quem é o novo gestor, quais são as habilidades, quais são os segredos, quais são os atalhos para você ter sucesso nessa carreira, eliminar o estresse, conseguir o resultado, conseguir o reconhecimento das pessoas pelo seu trabalho como líder e como gestor. Bora lá para a tela? Vamos lá então. Aqui está a apresentação e eu vou deixar a tela com a apresentação para que você possa acompanhar o meu raciocínio e você possa aproveitar ao máximo tudo isso que eu vou estar apresentando nesta apresentação que vai dar um pouquinho mais de 1 hora. Então eu recomendo que você tire um tempo, pegue caneta, pegue papel e aproveite ao máximo para você extrair todos os detalhes, todos os ensinamentos que eu vou trazer para você aqui, tá legal? E eu vou falar sobre o novo gestor. Quando eu falo sobre o novo gestor, você também pode pensar que o novo gestor, ele também precisa ser o novo líder. Eu escolhi, né, trazer esse título para ficar mais curto e direto. Então, bora lá. Se você quer reconhecimento, mais resultado, você quer evolução na carreira. O que é evolução na carreira? Eu já vou contar um pouquinho da minha história, como eu evoluí ao longo da minha carreira, ou seja, não é ficar fazendo a mesma coisa por uma vida inteira, tá certo? E, obviamente, poder evoluir sem estresse, este talvez seja o grande problema que as pessoas enfrentam, é o tal do estresse. O que é o estresse? É aquela coisa que começa, uma peça estressada, uma peça que está, né, dando muita fricção, então, ou seja, como você começa a bater de frente, quando você começa a ter problema de relacionamento, quando você começa a não conseguir fazer as coisas de uma maneira, eu gosto de chamar assim, elegante, você começa a ter o que a gente chama de estresse. Então, o que eu vou mostrar aqui é uma oportunidade. E eu resolvi fazer uma reflexão com você, porque em cada nova oportunidade em nossa vida, ganhamos uma chance de nos conhecermos mais. Então, eu vou pedir para você prestar muita atenção aqui, porque talvez esta seja a sua oportunidade de você se conhecer um pouquinho mais. Legal? Então, bora lá. Olha só. Essa aqui é a minha promessa. Ao final deste encontro, eu prometo para você que você vai sair conhecendo os 3 segredos que apenas grandes gestores sabem, mas que eles não contam. E é por isso que são segredos. Eu fui gestor, eu já vou apresentar para você rapidamente a minha história como gestor, antes de ser um consultor, antes de ser um palestrante, antes de ser um coach. Eu atuei durante mais de 25 anos em empresas, dos quais, nos últimos 12 anos, eu atuei como gerente e como diretor. E eu vou contar alguns segredos que poucas pessoas se deram conta. Mas eu também vou alertar você para você prestar atenção nas 2 armadilhas que geram fracasso na carreira. Eu quase caí por diversas vezes nestas 2 armadilhas. E graças a Deus, eu consegui passar por elas. E eu vou mostrar para você como se fosse um alerta para você. Tá legal? Aqui tem uma coisa muito legal. Para quem ficar até o finalzinho, eu selecionei aqui um presente, que na verdade é um presente de um instrumento que eu utilizo nos meus treinamentos, e treinamento de liderança, treinamentos de gestão comportamental, de gestão das emoções, de inteligência emocional. Então eu vou entregar para você um instrumento super simples e prático para você medir o seu coeficiente emocional. É muito legal, muito simples, você vai ter um percentual de 0 a 100 do quanto está o seu coeficiente emocional. Esse instrumento aqui é muito simples, mas ele é muito eficaz. Então, vamos lá. Eu preciso combinar com você alguns detalhes. Você precisa aproveitar ao máximo o seu tempo. Então, eu vou pedir para que você faça exatamente o que eu vou fazer agora. Que eu vou botar o meu celular no silencioso, porque você, nesse momento, é a minha prioridade, tá legal?
E eu peço para você também fechar todas as abas do computador, dedicar efetivamente um tempo para você nesta aula que eu vou estar ministrando aqui. Ah, mas Alexandre, agora não posso, não tenho tempo. Perfeito, então por isso que eu vou deixar esse vídeo disponível por alguns dias aqui no YouTube para que você possa ter acesso a esse vídeo. Porém, eu vou tirar esse vídeo daqui e ele vai para uma área de masterclasses minha. Então aproveite ao máximo enquanto esse vídeo vai estar aqui. Desliga o celular, fecha todas as abas, mantenha o foco no que realmente importa, tá bom? Vamos lá. Tem novidade que eu vou estar mostrando daqui a pouquinho. Se você ficar aqui comigo, daqui a pouquinho você vai começar a se dar conta, né, daqueles 3 segredos e que são 3 pontos cruciais de sucesso para qualquer líder, e eu vou alertar você sobre os 2 pontos que são verdadeiras armadilhas. Tá legal? Quem é o Alexandre? Né? Eu sou conhecido como sendo o coach com melhores resultados comprovados com programas de coaching executivo para empresas na região sul do Brasil. Eu sei que tem cara aí que diz que eu sou o melhor coach do Brasil, sou isso, sou aquilo, mas poucos caras que eu conheço já fizeram 4.000 sessões de coaching, exclusivamente dentro de empresas. Eu fiz. Eu não sou necessariamente o maior formador de coaches, porque eu optei, desde 2007 na minha carreira, por atuar. Então é mais ou menos assim, eu optei, eu até vou sair da tela aqui para compartilhar com você sobre esta minha estratégia. Quando eu decidi ser coach, do ponto de vista prático, eu optei por entrar em campo e jogar futebol. E é isso que faz muito jogador, por exemplo, que joga até os 35, até os 40 anos de idade, certo? Porque o cara joga, o cara gosta do jogo, o cara joga bem. Eu sou esse jogador. Por outro lado, no futebol tem aquele cara que às vezes não é tão bom em campo, mas ele se dá bem, por exemplo, do lado de fora do campo. Vamos lá. Felipão foi um grande jogador de futebol? Eu não lembro dele como jogador de futebol. Foi um grande técnico. Então, não só o Felipão, o Tite, que é o atual técnico da seleção brasileira, foi um jogador insignificante, mediano, tá certo? Eu não lembro dele. Um baita técnico de futebol. Muito embora eu questione o Tite, né? Então, quer dizer o seguinte, eu conheço muitos coaches que se dizem grandes coaches, mas eles são bons professores de coaching. Eles optaram por ficar do lado de fora do campo e assistir o jogo dos outros e ensinar o que eles talvez nunca tenham feito, baseado nas suas suposições e baseado nas suas carreiras. Então, é esse o ponto que eu quero que você se dê conta com quem você está falando. Eu sou um cara que sou um coach profissional, com muitas referências. Inclusive, aqui no YouTube você vai ver dezenas de vídeos de pessoas que deram seus depoimentos. E eu tenho muita tranquilidade de mostrar para você todas as empresas que eu já atendi. Já vou mostrar para você as empresas, as principais empresas que eu atendi. Eu vou botar aqui um slide com a logomarca e você pode imediatamente pegar qualquer uma dessas empresas e ligar para lá e falar ou com a diretoria ou com o pessoal do RH e pedir informações, pedir referências de quem é o Alexandre, aqui no sul do Brasil. Talvez você esteja assistindo esse vídeo aí em São Paulo, no Nordeste, no Norte do Brasil. Talvez você não me conheça. Por isso, a importância de eu me apresentar e entregar as minhas credenciais, porque você saiba que eu não sou aventureiro. Tá legal? Seja bem-vindo ao meu canal. Agora vamos de volta na nossa apresentação, porque tem muito conteúdo, tem muita coisa legal para você. Então tá aqui, quem é o Alexandre? Tá? Então o Alexandre é esse cara. Ele é famoso por ajudar executivos e empresários em mudanças rápidas e profundas. Eu sou um cara que não gosta de enrolação. Eu confesso para você que agora, nesse momento, me sinto assim meio que ansioso por entrar direto ao assunto e já entregar conteúdo e já ir para a aula, certo? Porque eu não gosto dessa coisa, vou me apresentar, vou dizer quem eu sou, mas é necessário aqui, porque talvez você não me conheça. Então, se eu saio dando conteúdo, dizendo os 3 segredos, dando todo, né, o conteúdo que eu prometi, talvez você vai pensar assim, pô, mas quem é esse cara para falar isso? Então, por isso, eu estou tendo aqui, né, a disciplina de mostrar para você qual é o meu know-how, qual é a minha experiência. Né?
Então, mudanças profundas para resultados práticos nos negócios e mesmo quando já tentaram outras formas de mudança sem resultado. Eu já fui chamado muitas vezes para empresas para fazer treinamento ou então para fazer programas de coaching em grupo ou programas de coaching individual, depois de passar por lá muitos outros consultores. Por quê? Porque muitas vezes a coisa não funcionou e aí chama o Alexandre, vamos ver o que está acontecendo, né? Por que que eu tenho muita convicção do que eu faço? Porque antes de ser empresário no ramo de desenvolvimento humano, de treinamento de empresas, de coaching executivo, eu faço isso desde 2007, daqui, né? Já treinei mais de 25 mil pessoas desde 2007. Antes disso, durante 12 anos, ou seja, 2006, 5, 4, né? Desde 1998, se eu não me engano, alguma coisa assim, 96, desde este período eu tenho função gerencial, depois função em diretoria estratégica. Trabalhei muitos anos em corpo de planejamento estratégico de empresas, pensando em holding de uma empresa, quais são os destinos, quais são as decisões que se tomam nessas empresas. Então é com esse cara que você vai estar falando, tá legal? Algumas empresas que eu já atendi, alguns números aqui para você, algumas referências de pessoas que me conhecem, gestores das empresas que me conhecem, aqui estão, muitas vezes é o gestor de recursos humanos, muitas vezes é o gestor de uma área em especial, tá certo? Aqui tem algumas fotografias minhas, né, de eventos que eu participei, de turmas que a gente fez treinamentos ao ar livre, treinamentos em company. Aqui está o Alexandre antes mesmo de pensar que um dia ia trabalhar na vida. Porque você olha, nossa, esse cara está trazendo todo o seu know-how, toda a sua história, né? Eu tenho 51 anos, mas nem sempre foi assim, meu amigo. A minha vida no início, ela era bastante difícil, porque eu sou filho de uma professora, meu pai também era um funcionário público, então era aquela classe média baixa que eu sabia que eu tinha que estudar. Já na adolescência eu comecei a trabalhar, se eu quisesse fazer uma faculdade eu teria que pagar a minha faculdade. Então eu vou contar para você rapidinho a minha história, tá certo? E por que rapidinho? Porque está aqui nesta tela. Então aos 12 anos eu comecei a ajudar o meu pai no mercadinho que ele tinha, mercado pequeno, onde vendia frutas, né, pequenos armarinhos, essas coisas assim. Aos 12 anos era ano de 1982. Eu lembro que a gente, na época, não existia computador, tinha aquelas balanças que a gente puxava puxava o peso para o lado, não era nenhuma balança eletrônica, então é um negócio bem legal. Aos 15 anos, eu me destaquei lá no colégio que eu estudava, fiz um teste e fui aprovado para ser estagiário da Caixa Econômica Federal. Fiz estágio por um ano lá na Caixa e logo em seguida eu consegui meu primeiro emprego com carteira assinada, que foi aos 16 anos, na contabilidade de uma grande cooperativa. Então, ali dos 16 anos, eu fiquei trabalhando por uns 3 anos mais ou menos nesta cooperativa, depois eu fui trabalhar num escritório de contabilidade muito grande, onde eu aprendi muito. O escritório é o escritório Rizard, né, de um dos maiores profissionais, talvez o meu maior professor no mundo profissional, que foi o Ademir Rizard, né, que até hoje eu tenho muita gratidão ao Ademir por tudo que aprendi com ele. Perfeito, aos 25 anos eu recebi uma proposta. Eu já era formado na Faculdade de Ciências Contábeis, já fazia, né, o meu trabalho de contador com excelência e eu fui desafiado. Obviamente tinha uma proposta financeira muito atraente, mas a proposta financeira veio junto com uma curiosidade, que era assumir uma assessoria de marketing numa grande empresa do agronegócio. E esta grande empresa do agronegócio foi onde eu comecei a minha trajetória profissional, diferente do que eu tinha feito até então, que era na área contábil, certo? Então aqui foi a minha primeira grande mudança. E eu acertei em cheio, porque aos 26 anos, um ano depois de ingressar nessa empresa, eu me destaquei tanto, eu fui tão percebido dentro da empresa que eu fui convidado a assumir uma gerência, e não era qualquer gerência, porque era uma gerência corporativa, era uma gerência que atendia diversas áreas e eu teria como fazer diversas mudanças, diversas gestões sobre diversos setores da empresa. E foi o que eu fiz exatamente dos 26 aos 29 anos.
muita mudança, interferindo diretamente na forma com que os donos da empresa, era uma empresa familiar, pensavam, interferindo diretamente no planejamento estratégico, ao ponto que, aos 29 anos, eu fui convidado a assumir uma diretoria corporativa, já na holding desta empresa, que era um grupo empresarial de 6 ou 7 empresas. Então, dos 29 anos, eu fiquei até os 35 anos nessa empresa, na verdade, até os 37. Mas aos 35 anos, eu fundei a minha empresa, a Alpha Fox, que foi no ano de 2005, no mês de fevereiro. E quando... estou gravando essa aula aqui para você em fevereiro. Então, exatamente em 2005, no mês de fevereiro, eu fundava a minha empresa e comecei a fazer a minha transição. O que aconteceu em 2007, que eu deixei de trabalhar no mundo corporativo e só toco o meu negócio, que é a Alpha Fox, fazendo treinamento empresarial, treinamento para líderes, para vendedores, para profissionais que precisam melhorar seus comportamentos em diversas áreas, como administração do tempo, negociação, trabalho em equipe, empreendedorismo, intraempreendedorismo, tomadas de decisão, tudo que tem a ver com os aspectos de liderança, de gestão e de melhoria de performance, tá certo? E aí, dentro desse meu projeto de desenvolvimento humano, eu utilizo os treinamentos e também utilizo a metodologia do coaching, que é para alguns profissionais, para alguns executivos em especial, a gente consegue extrair bons resultados. Obviamente, além dos treinamentos e do coaching, muitas vezes eu sou chamado para fazer pequenas palestras em eventos, principalmente em eventos em que as empresas estão organizando no final do ano, ou então em reuniões pontuais. Legal? Aqui entra uma coisa. Desde os 26 anos, quando eu assumi a minha primeira gerência, foi exatamente nesse período que eu descobri o segredo mais importante que eu vou estar revelando para você aqui. Porque eu vou contar para você aqui, não alguma coisa que eu descobri ontem, mas eu vou contar para você uma coisa que eu descobri no ano de 1996. E eu apliquei isto durante praticamente de 96 a 2007, por 12 anos, enquanto eu era executivo. Depois disso, de 2007 para cá, eu ensino as pessoas. Eu transferi esse conhecimento para muita gente. Eu tenho hoje clientes que foram coaches, que saíram de um patamar de uma gerência para hoje uma diretoria executiva, pensando em salários. Eu lembro de um cara que ganhava lá seus 12 mil reais e que hoje ganha 60 mil reais por mês. Por quê? Porque ele aplicou, ele entendeu esses 3 segredos, ele prestou atenção nas 2 armadilhas que eu vou mostrar para você. E quando você faz isso, só tem um destino. É exatamente essa escadinha aqui, é uma carreira de crescimento. Tá legal? Então vamos lá, como eu disse para você, aos 26 anos eu fui promovido, eu encontrei muita dificuldade para ser respeitado e admirado pelos colegas, porque eu era muito jovem. Com 26 anos eu aparentava menos, porque eu sempre fui um atleta, eu sempre fui muito magrinho, então as pessoas muitas vezes, o cara lá tinha 40 anos e ele era subordinado a mim, então eu ficava muito inseguro, ficava ansioso, eu era assim meio que assustador. Eu lembro que quando eu ia fazer uma determinada reunião, e olhava para aqueles colegas que eram subordinados a mim, né, que eram outros gerentes de uma categoria um pouco inferior dentro do organograma. E eles me questionavam, então eu ficava muito, poxa, será que é isso mesmo? Será que eu sei o que eu estou fazendo? Será que não sei? Embora eu seja um cara que sempre li muito, eu já li mais de 850 livros, eu devo estar chegando perto dos 900 já, e eu sempre fui um cara de investir muito em treinamento. Naquela época eu lembro que eu tinha esta insegurança. Então o que que acontece? Eu comecei a me dedicar à leitura, a fazer, né, especialização, cursos em todos os sentidos, formação em PNL. Eu fiz o Practitioner, o Master e o Trainer na formação em PNL, mais de 400 horas. Fiz 2 certificações em coaching, as 2 com professores internacionais, com professores de fora do Brasil. Um inglês, Joseph O'Connor, e outra americana, Linda Sommer. 2 coaches respeitadíssimos. Então, fiz o meu MBA na FGV, uma escola que eu respeito muito, ou seja, investi muito em mentorias nos últimos anos, então, nossa senhora, com essa ascensão do mercado digital, das tecnologias disruptivas para que a gente possa fazer diferente. Então, eu investi muita grana, muito tempo, eu deixei, na verdade, a minha família de lado. Ano passado, eu me separei, talvez
o meu processo de separação tem a ver com o meu foco, né, muito exclusivo na carreira. Ganhei muito peso, que estou recuperando agora, voltei a correr, andar de bicicleta, mas eu percebia que eu precisava pagar um preço para chegar onde eu queria chegar, certo? E durante toda essa jornada, ou seja, desde os meus 26 anos, quando eu assumi minha gerência pela primeira vez, até hoje, aos 51 anos, depois de ter treinado mais de 25 mil pessoas, eu sou um cara que tem muita segurança no que eu falo, e é muito difícil eu entrar num debate para sugerir alguma coisa. Geralmente eu tenho muita convicção quando eu estou dando os meus treinamentos. Por outro lado, eu também tenho muita segurança em fazer o meu trabalho de coaching, quando eu sei que no coaching eu não vou sugerir, muito embora eu tenha muita experiência, eu sou um cara muito técnico. Então é exatamente esse Alexandre que você vai encontrar aqui, tá certo? E eu defini um propósito, que na verdade não é bem um propósito, ele é um objetivo que está abaixo do meu propósito, que é ajudar 100 mil brasileiros a se transformar em grandes líderes da melhor maneira, com a forma mais eficaz e prática. E eu não poderia deixar de dizer ética, porque nesse Brasil a gente precisa cada vez mais, né, respeitar os direitos da família, da moral, para que as pessoas tenham vontade de crescer por seus méritos. E é exatamente isso que eu vou entregar para você aqui. Tá legal? Aqui eu ilustrei, tem algumas fotos, vocês vejam que eu tinha cabelo, fotos do tempo que eu trabalhava nas empresas. Esta foi uma palestra que eu assisti, uma palestra muito legal, com o Kleber Colbert, que é aquele cara que correu diversas vezes o rally lá do deserto, né, esqueci agora o nome do deserto, do Dakar, e ele veio fazer uma palestra para nós. Essa aqui era uma das salas que eu tinha, uma mesa lá onde eu trabalhava numa empresa. Você vai ver que eu era muito jovem, tinha cabelo e ainda era preto. Alguns treinamentos em que eu ministrei, ou então que participei com as pessoas, colegas da empresa. Então isso foi muito legal, tá certo? Ao longo dessa trajetória, eu fui convidado pela editora Ser Mais a escrever 3 livros, né? Gestão do Tempo e Produtividade, Ser Mais com Treinamento e Desenvolvimento e o Ser Mais com Coaching. São 3 áreas que eu atuo, que eu trabalho muito, e eu tenho coautoria nesses 3 livros. Recentemente, eu tenho um livro digital publicado, que também está à venda, com a Thaís Oliveira. A Thaís é uma sócia, é uma pessoa que trabalha junto comigo aqui no mercado digital dos meus cursos. Eu tenho hoje mais ou menos 10 cursos online publicados e vendendo. E o Manual do Grande Líder, ele é um livro digital que nós vendemos pela internet. E eu tenho orgulho de receber muito esses pedidos das empresas, né? Dizendo, olha só, a gente aqui em Belo Horizonte vamos fazer uma tarde de capacitação. A pessoa aqui dizendo assim, né? Bom dia, gostaria de verificar contigo que estamos com uma demanda para realizar uma palestra. Né? Essa aqui também, ó, uma palestra em setembro de 2019 ainda, né? Aqui você apresenta palestra sobre propósito. Então, muito, né, me orgulha saber que as pessoas estão sempre me perguntando, me pedindo, ou então escrevendo no meu WhatsApp. Esse aqui são prints do meu WhatsApp. Olha só esse aqui, né? Alexandre, uma notícia para ti. Essa equipe é foda! Acabou de atropelar a meta de janeiro, foi mais uma. Olha essa aqui, bom dia. Hoje, na nossa reunião de segunda, cada um falou um pouco que foi unânime que esse foi o melhor treinamento que já tiveram, né, na empresa e na vida deles. Olha só, isso aqui é muito prazeroso ouvir falar isso, né? Essa outra aqui, ó, notícia em primeira mão, batemos a meta da semana e recorde de venda no mesmo dia. Isso aqui são depoimentos de clientes meus dizendo que deu resultado, que valeu. Então, isso é o que me deixa com vontade de vir aqui compartilhar com você aquilo que realmente sei que importa para quem quer crescer na carreira, para quem quer se transformar. Tá certo? Por que eu falei tudo isso? Porque eu quero que você tenha tranquilidade, esteja seguro que eu sei exatamente o que você precisa para você se transformar num grande gestor, num grande profissional e, por que não, num grande líder, certo? E você já vai entender por que o gestor e o líder precisam ser, né, os dois conectados. Bora lá. Os 3 segredos. O primeiro segredo, gente, é que todo gestor é um grande líder. E é esse o ponto que eu vou explicar daqui a pouquinho. Eu vou mostrar para você como que um gestor e um líder se diferenciam e como que você pode fazer com que você seja um gestor ao mesmo tempo que você também seja um líder. Ok?
E eu também quero mostrar para você o segundo segredo, que maturidade é muito mais importante que formação. Eu tenho observado muitos profissionais que já fizeram pós-graduação, mestrado, doutorado, falam inglês, francês, mas eles ainda são praticamente uns meninos, de inseguros, de amedrontados, de falta de inteligência emocional, ou seja, são imaturos. E esses caras não vão chegar a lugar nenhum, né? E o terceiro segredo, que é o único método de liderança que funciona. Eu posso afirmar isso porque eu vivi isso na prática durante muitos meses, não, muitos anos, eu não sabia desse método. E eu bati a cabeça, eu sofri. E as pessoas que trabalhavam comigo, obviamente, também sofriam. Quando eu descobri que esse método era o único que funcionava, cara, ficou tudo muito mais fácil. E eu vou falar para vocês quando eu descobri. Foi muito legal. E eu vou contar para vocês, então, as duas armadilhas. E essas armadilhas eu por algum período eu caí, ou quase caí nelas, mas eu acordei para elas, tá certo? A primeira delas é confundir o nosso cargo com a nossa autoridade. Porque eu lembro que quando eu assumi minha primeira gerência, bagunçou muito a minha cabeça. Porque quando você senta na cadeira lá, lembro que o pessoal falava, ali é a cadeira do homem, né? Como se fosse o cara. A gente confunde. E a gente precisa saber exatamente qual é a diferença entre eu estar lá naquela cadeira e eu ser efetivamente uma autoridade respeitada. E a segunda armadilha é confiar apenas na sorte ou no talento, né? Eu sei que tem gente que às vezes tem facilidade. Por exemplo, eu conheço muito vendedor que diz assim, eu me dou bem com as pessoas, e ele não faz mais nada. E esse cara, de uma hora para outra, ele deixa de vender, porque ele acha que só aquele talento de relacionamento, de tapinha nas costas, vai fazer ele se transformar num grande profissional, ou então num grande gerente. E não é por aí, tá certo? Então nós vamos conhecer essas duas armadilhas e os três segredos, a partir de agora. Então vamos lá, agora eu vou começar explicando aqui para você. Primeiro segredo, então, todo grande gestor é um grande líder. Isso quer dizer o seguinte, você precisa, como gestor, observar que você vai trabalhar sempre com pessoas e com processos para você ter os melhores produtos e serviços, para você entregar esses produtos e serviços para algum cliente e esse cliente fazer com que a sua empresa seja a preferida dele e que a sua empresa cresça e tenha vida longa. É simples assim, gente. Porque as pessoas melhoram os processos. Você é líder dessas pessoas, mas você também precisa ser gestor desses processos e você precisa ter indicadores claros para saber se os seus produtos e serviços estão dando resultado. Tá legal? Então você precisa ter o papel de lidar com pessoas, ao mesmo tempo de que lidar com processos. Eu sou fã de um cara chamado Ram Charan. É o senhor esse aqui da foto. Eu já assisti o Ram Charan ao vivo, já participei de algumas aulas com ele, é realmente fora de série. O Ram Charan foi o coach e mentor do Jack Welch. Jack Welch, que por acaso está aqui, né? Esse livro Execução é de autoria do Ram Charan e do Larry Bossidy. E o Ram Charan foi mentor do Jack Welch, que foi considerado o executivo do século por mais de 10 anos. E olha o que o Jack fala. A prática e a teoria juntam forças e o resultado é um livro muito interessante sobre como fazer acontecer. Então, esse livro aqui, do Ram Charan, eu recomendo que você leia ele. Se você quer realmente ser um grande líder, um grande gestor, aqui tem uma dica, tá certo? Não é obrigatório, mas é uma dica de muito valor. Poucas vezes você vai receber dicas de alto valor como essa. E o Ram Charan fala que nas empresas, geralmente, pela experiência que ele tem, e olha que ele deu assessoria para as maiores e melhores empresas do mundo, o grande problema das empresas é que a estratégia, que era pensada lá pela diretoria, estava desconectada dos processos, que é onde a coisa tem que fazer acontecer, e muito mais ainda desconectada das pessoas que estavam na ponta. Ou seja, as coisas não funcionavam. Segundo estatística que você vai encontrar nesse livro, apenas 10% das estratégias pensadas na alta diretoria chegam com a mesma clareza lá na ponta para quem vai executar. E esse é um problema, tá certo? E é por isso que a gente vê em umas empresas assim, valores da empresa lá no quadro do presidente, né?
valor X, Y, Z. E aí você sai dali, vai lá no chão de fábrica, e as pessoas não vivem esses valores, não falam sobre esses valores, nem se dão conta que está acontecendo. Por quê? Porque está desconectado. Então, outro grande segredo, né? Aliás, aprofundando o segredo sobre todo gestor é um grande líder, você tem que entender que a estratégia, os processos e as pessoas precisam ter uma conexão. Isto tem a ver com gestão. Gestão estratégica, gestão de processos e gestão de pessoas. São 3 camadas de um negócio que você precisa enxergar. E você precisa saber que quando você vai lidar com isso, é dizer para as pessoas sobre a estratégia que aquilo ali é o porquê que elas fazem algo. Tá certo? É para isso, é por quê. Os processos é o como, ou seja, como nós organizamos o caminho para chegar lá. E as pessoas é quem vai caminhar nesse caminho, justamente entendendo o porquê de caminhar para chegar lá. Isto é ser líder? Sim, é ser líder, mas também é ser gestor. Então você veja que aqui não tem nenhuma concorrência. Ah, o gestor é melhor que o líder. Ah, o líder é melhor que o gestor. Não, ele se sobrepõe. Você precisa ter uma parte de você que é gestor. Você precisa ter uma outra parte de você que é líder. Ah, mas Alexandre, eu sou um grande líder, mas não gosto de gestão. Então você é um profissional incompleto. Você não vai ter sucesso na tua carreira. Você vai falhar, pode ter certeza. Eu digo isso com convicção porque eu sei, porque eu vi gente falhar. Ah, Alexandre, eu sou um excelente gestor, mas liderança não é... Lidar com gente não é meu forte. Então você está fora, meu amigo. Se você sabe tudo sobre processos, você é um técnico. Se você não sabe lidar com gente, não sabe lidar nem com você mesmo, por exemplo, você não vai liderar ninguém, muito menos a você. E você não vai dar certo na carreira executiva. Eu sei porque eu passei por isso. Eu sempre fui um cara muito mais gestor do que líder no início da minha carreira. Eu era um cara muito máquina, muito computador, muito planilha, muito processo, muita estratégia. E eu tinha uma certa vergonha, uma certa barreira para lidar com as pessoas. Só depois que eu me dei conta disso e que eu vi que a importância de eu conquistar essas pessoas, de eu me aproximar dessas pessoas e conversar com elas, é que eu conseguiria implantar aquilo que eu achava importante do ponto de vista estratégico. Tá certo? Então, as pessoas são a verdadeira chave da excelência. Você vai precisar saber lidar com a estratégia? Claro que vai. Você vai ter que ter capacidade de fazer gestão? Alexandre, o que é fazer gestão? Fazer gestão é fazer um ciclo de gestão. PDCA. Planejar, dirigir, checar se está acompanhando, agir corretivamente ou então agir criativamente para você melhorar ainda o seu processo. Tá certo? Então você vai fazer gestão, vai ter que ter gestão de processos para ter clareza, para ter agilidade, para estabelecer padrões. E tudo isso vai interferir na sua capacidade de lidar com as pessoas, conectando todas essas partes. Tá certo? Bora lá. Então, gente, eu peguei aqui uma forma de a gente fazer um paralelo para enriquecer um pouquinho o que eu estou falando. Então, o gestor ele é aquele cara que lida com a complexidade. Eu sempre fui um cara, né? Minha primeira formação foi ser contador. Então, eu gosto desse lado assim mais complexo, mais analítico, mais numérico de uma empresa. Mas eu também tenho que saber como que eu faço para expandir, para olhar para aquilo que é intangível, tá certo? Aliás, hoje o que vale muito mais numa empresa é o ativo intangível do que o próprio ativo tangível. Uma empresa que tem um prédio imenso, talvez não tenha um valor tão grande do que aquela empresa que tem um banco de dados e um conjunto de pessoas cuidadosamente organizadas. Isso tem muito mais valor. Isso precisa de liderança. Então o gestor, por exemplo, se dedica muito aos processos e o líder, ele conecta o processo à pessoa. Ou seja, eu entendo o processo e verifico qual a pessoa se encaixa melhor para ter mais sucesso naquela etapa do processo. O líder, o gestor é um cara muito de planejamento, tá certo? Planejamento, organização, controle. O líder é muito de direção. Então, na hora de planejar, da hora de sentar, definir uma estratégia, você veste a sua roupa, a sua capa de gestor. Mas na hora que você vai compartilhar essa estratégia com a sua equipe, você precisa vestir a sua capa de líder, de estimulador. Eu sempre digo que ninguém motiva ninguém, mas um grande líder estimula a sua equipe a encontrar a sua própria motivação. Por quê? Porque um líder conhece as pessoas, se aproxima das pessoas, né?
Então, um grande líder, um grande gestor, por exemplo, garante realizações com controle e soluções de problema. Ou seja, planejamento, organização e controle. O líder, o que ele faz? Ele realiza através de motivação e inspiração. Então, é aquele cara que lida bem com as pessoas. Precisa ser os dois. Não tem nenhum melhor que o outro. Então, esquece esse negócio de dizer assim, nossa, eu não gosto de ser gestor porque eu sou um grande líder. Nossa, eu sou um grande gestor, mas não gosto de lidar com gente. Cara, começa a pensar no equilíbrio nesse negócio, tá certo? Provavelmente você vai ter mais facilidade para um, né, uma tendência para um desses lados. Você vai ter que identificar onde você vai ter que se esforçar um pouco mais. No meu caso, por exemplo, eu fui muitas vezes muito mais gestor. Só que eu tive que me esforçar muito para me transformar num líder. E um líder, quando você começa a lidar melhor com pessoas e você tem as capacidades de gestão, você fica muito potente, muito forte. Né? Agora vamos lá para o segundo segredo. Já falei o primeiro, né? O segundo segredo é maturidade é mais importante que formação. Olha só, de nada adianta você ser formado em Harvard se você for um cara imaturo, instável emocionalmente. Entendeu? Então vamos lá. Outra dica, leitura do Rancharan, agora, né, com esses outros dois autores, mais famoso aqui, Stephen Drotter e o James Noel. Pipeline de liderança. Vamos direto ao ponto aqui. Pipeline, na verdade, é uma espécie de funil, certo? Que é um caminho que todos nós, que somos gestores ou trilhamos o caminho da gestão, passamos, tá certo? Então vamos lá. O Han fala aqui que a liderança só pode ser desenvolvida por meio da prática. Então ele diz o seguinte: um gestor, ele antes de mais nada, ele precisa ser líder de si. O que é líder de si? A primeira passagem é aquela passagem em que ele se dá conta que ele tem que liderar a si mesmo, se conhecer, saber seus pontos fortes, saber seus pontos a desenvolver, descobrir como ele funciona, descobrir a sua motivação, né? Descobrir seus propósitos. A partir daí, ele vai ser gestor de outras pessoas. Então, ele faz uma passagem. Depois que ele é gestor de outras pessoas, por exemplo, num pequeno setor, ele pode ser gestor de gestores. Ou seja, eu assumo uma gerência onde eu tenho coordenadores, supervisores que supervisionam e que coordenam suas equipes. E eu tenho ali uma mudança de postura, porque a gestão de gestores é diferente da gestão de outras pessoas. A gestão de outras pessoas, eu interfiro diretamente no trabalho que ela está fazendo. Quando eu sou gestor de um gestor, eu interfiro na forma com que ele faz a sua interferência no trabalho dos outros. E eu preciso tomar cuidado do bypass. Eu conheço muito empresário, principalmente empresário que fundou a empresa, que é muito empreendedor, que a empresa dele cresce e ele bota lá supervisores, coordenadores, gerentes e diretores. E ele é o CEO lá. Só que ele vai lá na ponta e ele faz todo um desmando de toda a cadeia. E ele termina com todo o pipeline da empresa dele. Ou seja, ninguém obedece ninguém e vira um caos. O que esse cara não se deu conta? Ele não é um bom gestor de gestores. Tá certo? Eu já ajudei muito, principalmente no processo de coaching, a gestores que estavam em posição de diretoria a se dar conta do seu papel, a se dar conta da importância do que eu vou mostrar daqui a pouquinho, né, de ter indicadores claros para que você possa ter noção de como você faz para delegar. Né? Depois tem uma próxima passagem que é um gestor funcional. O gestor funcional é aquele cara que pode, por exemplo, assumir uma determinada função. O cara é o gerente da contabilidade, o cara é o gerente da área comercial, né? E aí ele pode ser o gestor de negócios. Então você vai ter empresas, como eu atuei numa empresa que era uma holding, que tinham 5, 6 negócios. Então eu posso ter um cara que ele vai ser uma espécie de CEO de um negócio, ele é um gestor do negócio. E aí o que acontece? Nessa gestão de negócio, ele tem que ter ascensão sobre gestores funcionais, porque ele vai ter lá o financeiro da empresa, o comercial da empresa, ele vai ter lá o contador e tudo mais. Né? Então ele tem que ter essa capacidade das primeiras passagens. Se ele cair de paraquedas lá, que é o que acontece algumas vezes, e o cara não teve essas passagens, ele vai ter problema, tá certo? Quando eu digo ele vai ter problema, gente, eu digo que com certeza ele vai ter problema. Eu não tenho dúvidas, porque eu vivenciei isso, eu vejo isso todos os dias. Aliás, eu vejo muito empresário trocando os pés pelas mãos, porque ele nunca parou para pensar nesse pipeline. Se você está assistindo esse vídeo agora e você é um empresário, presta muita atenção nisso.
e se dê conta que às vezes você está pensando assim, nossa, eu tenho uma empresa e agora eu vou botar o meu filho, porque é meu filho como gestor do negócio, mas o cara nunca nem gerenciou a si mesmo, ele nunca gerenciou pessoas, ele nunca gerenciou outros gestores, ele nunca gerenciou nenhum setorzinho nessa empresa, mas porque ele é seu filho, você coloca ele como gestor de negócios. Esse é o maior erro e a maior sacanagem que você está fazendo com seu filho, porque ele vai ficar totalmente perdido e ele não vai ser feliz, não vai ser um cara realizado, ele vai viver num estresse desgraçado. Esse cara pode ficar doente, esse cara pode ter uma doença, esse cara pode morrer do coração, esse cara pode morrer de câncer. E a culpada vai ser, sabe quem? Você, porque você botou o cara num lugar que ele não estava preparado para ficar lá. Quando eu falo isso, a gente falo não querendo assustar, mas eu falo com essa ênfase, porque eu acho que essa ênfase é necessária para você prestar atenção nisso, tá legal? E depois tem o gestor de grupos. O gestor de grupos é aquele cara que, de certa forma, ele já consegue perceber, numa empresa que tenha diversos negócios, tá certo? Quais são, né, as tendências, quais são os mercados. Então, aqui já vai existir uma necessidade não só de uma liderança mais estratégica, mas principalmente de uma visão mais estratégica, como gestor, como estrategista. Até o ponto do gestor corporativo, que muitas vezes está lá na posição ou de presidente, ou de CEO, ou até mesmo em cargos como de conselhos, certo? Muitas vezes conselhos consultivos, conselhos fiscais, né? Hoje tem muitas cooperativas que eu atendo que tem lá os gestores corporativos, que são as pessoas que estão pensando. De novo, a pior coisa que tem é você colocar um cara como gestor corporativo sem ele ter passado por todas as fases. O que esse cara vai ter de experiência para colaborar com todos os demais níveis da empresa? Então, não esquece o que o grande mestre fala aqui, né? A liderança só pode ser desenvolvida por meio da prática. Se o cara cair de paraquedas em qualquer uma dessas passagens aqui de cima, é bem provável que ou ele vai ter um processo de estresse muito grande, um sofrimento muito grande, ou ele não vai dar certo. E ele vai cair fora, ou então vão tirar ele de lá. O problema é que tem um ditado. Esse ditado, até eu vou sair da tela aqui para dizer para você sobre esse ditado. Esse ditado eu escutava de um grande amigo meu, que é um baita de um gerente de empresas. Ele dizia assim para mim, Alexandre, jabuti não sobe em árvore. Alguém botou esse cara lá em cima. Quem botou ele lá, que vá lá e tire. Porque se o jabuti não sabe subir, ele também não vai querer descer. Porque ele tem medo. Tá certo? É a mesma coisa quando a gente coloca alguém para gerenciar uma empresa lá no topo e o cara não está preparado. Ele não passou por todos os passos necessários. Tá legal? Não esquece que a gente viu até agora só o segredo número 2, né? Bora lá. Vamos lá. Então, no segredo número 2 ainda, você precisa desenvolver, porque em cada uma dessas passagens aqui, tem 3 mudanças significativas, que elas são as habilidades, a administração do tempo e os interesses. As habilidades, ou seja, para cada novo desafio, novo patamar dentro de uma empresa, dentro de uma hierarquia, você tem que desenvolver novas habilidades. Habilidades que vêm com tempo, com treino, né, com modulação. Né? Como é que eu faço para modular? Eu pego o modelo de alguém com novas leituras, com prática, tá certo? E aí também você precisa notar que vai mudar a gestão do tempo do gestor. Por exemplo, um gestor, quando ele trabalha sozinho, só ele e mais 2 pessoas, ele tem um tempo necessário para fazer um trabalho, né, operacional e um tempo necessário para lidar com as pessoas. Quando o cara chega num patamar superior, por exemplo, o cara já é um gestor de negócios, é um gestor mais estratégico, ele tem que administrar diferentemente o tempo dele. Se ele não delegar muitas tarefas que ele fazia operacionalmente, ele vai morrer na gestão do tempo. E é por isso que muito executivo, muito diretor hoje tem problemas sérios de gestão do tempo. O cara trabalha 16 horas por dia. Por quê? Porque ele não delega. Por que ele não delega? Porque ele não prepara as pessoas. Né? Já vou falar sobre isso. E os interesses, né? O que as pessoas consideram importante, portanto, torna-se o foco da energia. Ou seja, quando eu sou um cara que estou lá, simplesmente um coordenador de uma pequena equipe, o meu interesse é naquele quadrado. Agora, quando eu subo na hierarquia e vou chegando lá, por exemplo, a diretor-geral de um negócio, eu tenho diversos quadradinhos ao meu redor. E eu sei que cada quadradinho tem processos, certo?
Tem desafios, tem indicadores, mas também tem pessoas. E eu preciso enxergar todo esse contexto, como gestor e como líder. Legal, né? Então, são esses 3 pontos que fazem com que você desenvolva o que a gente chama aqui de maturidade. Tá certo? O que é maturidade? É ter segurança, ter tranquilidade, ter convicção para tomada de decisão, para você lidar com todo esse complexo abaixo de você. Os 3 maiores desafios, que são as barreiras que eu percebo e que você vai ver sempre nesse processo de crescimento na carreira de um líder, é, a primeira delas, assim, disparado, falta de delegação. Olha só, em função dos valores corporativos estarem inapropriados, resulta em falta de desenvolvimento na equipe e em si mesmo. O que eu percebo? Nas empresas é muito comum você perceber que o cara que foi promovido ali a gerente, ou diretor, alguma coisa assim mais importante, ele fica muitas vezes protegendo o cargo. Então ele não delega, ele fica com medo de deixar o outro assumir uma responsabilidade dele. Então ele não delega. Ele abraça tudo como se fosse o cara mais importante, como se fosse o único que soubesse. Como ele tem tanto trabalho, trabalha 16 horas por dia, não sobra tempo para ele fazer o quê? Desenvolvimento de si mesmo e da equipe. Ou seja, muitas vezes ele tem uma equipe que é incompetente, no sentido de não ter competências para fazer coisas mais complexas, e ele acaba abraçando. Como ele abraça muitas coisas e ele tem muito trabalho, sabe o que acontece com ele? Ele não tem tempo de estudar, ele não tem tempo de leitura, ele não tem tempo de se conectar com pessoas que estão numa fase mais adiantada. Então esse cara não evolui. Ele não está pronto para ser promovido e ele não consegue promover ninguém. Estagnou na carreira. Sabe o que vai acontecer esse cara? Esse cara vai chegar na minha idade, ali para os 50 anos dentro de uma empresa, ele vai ser um peso morto lá. Os caras vão demitir ele, porque o salário é grande e ele é um cara atrasado. É isso que vai acontecer. Outra coisa, que não é culpa do gestor, mas é culpa da mentalidade das empresas. Olha só. A direção não requer que todos os líderes desenvolvam outros líderes. Então, esse aqui é outro problema. Você pega uma empresa, principalmente empresas familiares, a empresa familiar geralmente ela é formada em cima de uma cúpula. Esta cúpula geralmente ou é a família, né, que o pai, a mãe, os filhos, ou às vezes até um parente próximo, acaba ocupando os cargos de direção, baseado naquela questão de proximidade e confiança. E aí depois, o que acontece? Ninguém pensa que essas pessoas podem morrer, que essas pessoas vão ficar velhas, que essas pessoas talvez tenham outros planos para a vida delas. E aí o que acontece? Nunca se forma novas lideranças. Ou seja, a empresa não tem backup. É aquela empresa que ela vai ficar uma empresa estagnada, baseada naquela cúpula. Quando aquela cúpula parar de pensar, de ter estratégia, ou então sair dali, a empresa termina. Certo? Os líderes sênior, isso aqui é muito importante. Os líderes sênior passam o tempo todo ocupados com questões do presente, sem se preocupar com o futuro. Isso aqui é a beira a tristeza de você ver isso. Porque eu digo assim, tem muito diretor de empresas, eu vejo isso, tá? E quando eu falo isso, eu falo com muita convicção. Tem muito diretor de empresa que tem o salário para pensar no futuro estratégico do negócio. Mas, na verdade, ele está mais preocupado em cuidar do defeito que deu na janela, no problema que tem no computador, no caminhão que parou na beira da estrada, e esse cara está mais preocupado com o dia a dia das empresas. É aquele cara que ele não consegue largar o celular. Sabe por quê? Porque ele não é estratégico. Esse cara aqui, ele não é um grande gestor que está olhando para o futuro. Vou dar um exemplo. Vou sair da tela até para dar o exemplo, que vai ficar melhor. Há uns 20 anos atrás, eu fui fazer uma visita numa das empresas aqui do Polo Petroquímico do Rio Grande do Sul. E lá tinha um gestor, que ele era o CEO de uma das empresas, e ele disse, olha, lá na empresa nós temos o nosso grupo de gestores tão bem formados que eu já não me preocupo mais com o dia a dia da empresa. A gente tem lá uma reunião mensal, eu converso com eles informalmente, tomando café durante a semana, mas a gestão do negócio do agora está na mão deles, está delegado. Né? Temos diretrizes claras para isso. O meu desafio na empresa agora é único, é pensar na empresa para daqui a 10 anos, desenhar qual é a nossa principal diretriz, quais são as competências que vão ser diferenciadas, quais serão os nossos diferenciais competitivos.
isso é fazer uma gestão realmente estratégica. Porém, para chegar nesse estágio, você tem que ter a capacidade de formar gestores que o substituam, delegar para esses caras, ajudar eles a entender que a operação tem que acontecer abaixo deles e que a gente tem aqui uma visão estratégica, ao mesmo tempo que também gerenciamos o presente. Liderança e gestão juntos. Você percebeu? Esse é o ponto. Agora, não esquece, são 3 segredos. Esse é só o segundo segredo. Né? O segundo segredo também fala, gente, sobre a maturidade, que é mais importante que formação, e ele fala sobre liderança situacional, certo? A liderança situacional, na verdade, foi trazida por Ken Blanchard lá na década de 70, se não me engano, que ele diz o seguinte: um líder ele tem uma maturidade que a gente poderia classificar em 4 estágios. Então seria M1, 2, 3 e 4, tá certo? Então, para cada estágio de maturidade da pessoa com quem você está liderando, você tem um estilo de liderança. Então, por isso que ele diz que aqui a gente tem o estilo 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou pegar um cara assim, ó, que tem um comportamento tarefa e um comportamento relacionamento. É o comportamento do líder para com a pessoa em função do nível de maturidade. Tá? Então, você imagina uma pessoa que tem uma maturidade 1, que é imaturo. Eu gosto de pegar o exemplo aqui daquele cara que é novato, chegou ontem para trabalhar aqui no nosso setor. Então, o que eu faço? Eu tenho um comportamento mais tarefa e menos relacionamento. O meu trabalho aqui é muito foco na tarefa e pouco no relacionamento, tá certo? Eu determino o que ele tem que fazer, para ele ter, né, tomar conhecimento. Mas esse cara, ele tem uma tendência de evoluir. E ele vai chegar no nível de maturidade 2. O que é o nível de maturidade 2? É uma pessoa que já tem um pouquinho mais de responsabilidade, que já tem um pouquinho mais de conhecimento. Né? A gente pode pegar essa maturidade e abrir ela para uma maturidade técnica ou uma maturidade de comportamento. E aí o que acontece? Nesse momento, o que eu faço? Olha só, eu aumento o meu relacionamento, mas mantenho o meu foco em tarefa. Então, muito foco na tarefa e muito foco no relacionamento. Aqui é onde o líder, se você é líder de pessoas, se você tem bastante pessoas aqui nesse estágio de desenvolvimento, você vai ter bastante trabalho, porque você tem que ter atenção redobrada. À medida que você chega, e essa pessoa vai amadurecendo, que é o M2, tá? É o estágio 2. Que ele vai chegando no estágio 3, pode ver que você começa a diminuir o seu relacionamento, ao mesmo tempo que você continua diminuindo o seu tarefa. Ou seja, aqui, tarefa do líder bastante pesada. Aqui começa a aliviar, porque começa a diminuir foco-tarefa e manter o foco em relacionamentos. Relacionamento que eu digo é apoio, né? Tudo mais. Quando eu faço isso, certo? A pessoa começa a estar no estágio de maturidade 3, por exemplo, que é responsável, sabe o que faz, está bem preparada tecnicamente, de comportamento e tudo mais, até o momento que eu vou delegar. Delego para quem é maduro, para quem está pronto. E aqui não tem relacionamento tarefa, muito pouco relacionamento tarefa, e diminuindo minha relação de apoio e tudo mais. Ou seja, só falo com a pessoa por questões mais sociais, mais de relacionamento mesmo. Tá certo? Então, como eu disse, isso aqui eu ensino os meus cursos de uma maneira mais profunda, com exercícios, né, com tabelas, onde as pessoas podem exercitar mais profundamente. Mas você precisa parar para pensar que o papel da liderança, ele não é simplesmente saber lidar com pessoas, mas é saber como lidar com cada tipo, com cada estágio de desenvolvimento da pessoa. Né? E aqui tem uma coisa muito legal, que a gente chama de Nine Box, que também vem lá do Stephen Drotter e do Rancharan. Eles têm o Nine Box como um quadrinho que tem 9 quadrinhos, tá? Nine Box vem do 9 quadrinhos, e que ele é mais ou menos assim. Ele relaciona. Imagina que você vai pegar uma pessoa que trabalha com você e vai avaliar o potencial dessa pessoa baseada no modelo de competências. Ou seja, você vai avaliar quais são os conhecimentos e habilidades que essa pessoa precisa e que ela tem. E você vai avaliar essa pessoa baseado no cumprimento dos objetivos e metas. Então, ela tem lá um setor, tem alguns indicadores, você vai avaliar se ela atinge ou se ela não atinge.
E isso tudo você vai ter métricas, né? Por exemplo, aqui acima do esperado, esperado ou abaixo, e o potencial, né, pelas competências, uma pessoa que tem alto nível de competências, tem médio nível, tem baixo. De acordo com essas duas avaliações, você verá que a pessoa vai estar em um determinado momento. Então, a orientação aqui, muitas vezes, é esse cara que é alto potencial, que está lá no extremo, eu preciso promover, eu preciso reconhecer. Esse cara que é insuficiente, eu preciso ou demitir, ou tirar ele do setor e mandar para outro setor, tá certo? Esse cara que está dando muito resultado, mas não demonstra ter as competências necessárias, é um risco, porque ele é eficaz, mas pode ser que não se mantenha eficaz, tá certo? Então, tem que dar uma atenção para desenvolver competências. Esse cara que tem muita competência, demonstra que conhece, mas não dá resultado, eu preciso botar uma lupa nele, tá certo? Então, é nesse sentido que você vai olhar para o Nine Box e você vai observar que todas as pessoas podem se enquadrar no Nine Box. Da mesma forma que eu explico aqui de uma maneira mais rasa, né, nos cursos eu tenho planilhas, eu tenho questionários com muitas questões assim que dão clareza para você, por exemplo, definir no Nine Box aonde está cada integrante da sua equipe e saber exatamente o que fazer para cada estágio do desempenho dessas pessoas. Isso vai fazer com que você tenha facilidade de tomar atitudes gerenciais e de liderança. Legal, né? E aí, por fim, quando eu falei aqui gestão por competências, né? Porque aqui no Ninebox você precisa ter um modelo de competências. As competências elas acabam sendo um centro, tá certo? A gestão por competências é muito importante. Por quê? Ela serve como alinhamento estratégico. Por exemplo, eu tenho uma empresa que ela precisa ser muito boa em atendimento ao cliente, uma empresa de serviço. Então, alinhamento estratégico. As competências estratégicas dessa empresa têm que ter a ver com atendimento, com relacionamento, né, com agilidade, com prontidão. Baseado nisso, eu também defino a minha estratégia para recrutar e selecionar as pessoas. Eu defino a minha política de sucessão, ou seja, se aquele fulaninho ali sair, que tipo de pessoa, com quais competências eu preciso procurar. Né? Eu consigo definir o meu sistema de educação corporativa. Ou seja, eu sei que a pessoa precisa ser boa nisso, então eu preciso treinar. Eu preciso atuar, atrair e reter os talentos que tenham as competências centrais do meu negócio. E, obviamente, eu posso fazer isso para administrar a gestão do meu desempenho, como mostrei ali no Nine Box, e até mesmo como remuneração e incentivo. Ou seja, se eu tenho as competências claras, eu sei que eu posso pagar mais ou pagar menos, dependendo do nível, né, da competência de cada pessoa. Então, tudo isso tem a ver com gestão, mas também tem a ver com liderança e a capacidade de você enxergar o todo. E este é o segredo número 2. Se você vem aqui e me diz assim, Alexandre, isso é muito complexo para mim. Então, meu amigo, se você acha que isso é complexo, você não está pronto para ser um gestor, para ser um líder. Né? Porque isso aqui é necessário. Empresas de sucesso, empresas que prosperam, empresas que ficam no mercado, são empresas que sabem exatamente como fazer isso e utilizam instrumentos. Né? E aí sim, chegamos no segredo número 3. O único método de liderança que funciona. E eu vou desafiar você aí. Dá uma olhada nessa imagem. Qual será o melhor método que funciona? Será que é aquele método do líder ali, né, que a gente está pegando aqui, que é o chefe, que está dizendo para as pessoas, força, força! Ou desse outro cara aqui, que está ali na frente, dizendo a direção, mas está puxando junto? Né? Isso aqui eu vou deixar você pensando para ver se você descobre qual é o único método que funciona. Eu não sabia. No início eu era esse cara da minha carreira de líder, tá certo? Ou de chefe. Mas eu descobri que não é aqui o meu lugar, mas o meu lugar é aqui. Sabe quando eu descobri? Quando eu virei pai, porque eu comecei a observar que os meus filhos, eles acabavam não ouvindo muito o que eu falava, mas eles faziam o que eu fazia, eles tinham o comportamento que eu tinha, entendeu? Então aqui entra o grande desafio da liderança. É você ter consciência que uma vez que você
Eu até vou sair daqui. Uma vez que você é promovido, você nunca mais vai ter como ser uma pessoa discreta, porque todo mundo cuida de você. Se você chegar de manhã na porta da sua empresa, as pessoas estão cuidando de você. No final de semana, se você encontrar a turma no clube, todo mundo olha para você. E eles ficam pensando ou até falando, olha o nosso gerente, olha o nosso diretor. E você acaba virando um exemplo a todo momento. Então, o exemplo é a única forma que efetivamente dá para você exercer a liderança de uma maneira verdadeira. Certo? Alexandre, não é exagero dizer que é a única forma? Sim, é a única forma. Certo? Tem um exemplo aqui. Quem de vocês já ouviu falar da história de Shackleton? Ernest Shackleton, Sir Ernest Shackleton, né? Dá para ver pelo termo Sir aqui, que ele era um inglês. Lá por volta de 1914, 1912, ele foi designado para fazer uma pesquisa, uma excursão de pesquisa lá na Antártida, com um navio. E ele pegou um grupo de marinheiros e foi para a Antártica para fazer uma exploração. Chegando lá, aconteceu um acidente, o navio deles, o barco grande que eles estavam, bateu num iceberg e quebrou o casco e eles ficaram à deriva e tiveram que sobreviver por meses. E uma das coisas que Shackleton fazia era esta liderança pelo exemplo. Tanto é que aqui tem uma foto dele lavando o chão junto com as pessoas. Então, todas as atividades, por mais primárias que tinham que ser feitas, eles estavam, obviamente, numa situação muito extrema. Shackleton fazia questão de sempre tomar a iniciativa para que todos o percebessem como sendo um líder pelo exemplo. Ele relata nos livros, tem diversos livros que contam essa história, que teve um período em que ele estava muito fraco, muito sem forças, mas ele tirava forças, não sabe da onde, para poder continuar caminhando na neve, para poder continuar fazendo, né, todas as atividades para manter todo o grupo unido. E, obviamente, a história é muito legal, porque ele conseguiu sair vivo, né, com a turma dele, toda ela viva. Não lembro, acho que não morreu ninguém, que foi um feito, porque geralmente situações como essa eram catastróficas, todo mundo morria. Então, eu recomendo aqui mais um livro para você, né? A história de Ernest Shackleton, que é uma história de liderança, de sobrevivência, muito linda. Tem um dos livros dele que tem ilustrações com fotos, né, como essas que eu peguei aqui, que são muito legais. Tá legal? Então, o único método de liderança é você, né, assumir que você vai ser o modelo. E aí eu quero encerrar esse módulo aqui, essa parte, mostrando para você aquela metáfora que você deve se deparar quando vai fazer um voo e a moça vai lá na frente. Olha, em caso de acidente, né, de despressurização, coloque primeiro a máscara em você e depois ajude as pessoas, né, ou crianças que têm dificuldade de colocar a máscara em si. E é exatamente isso. Você não pode querer ser um grande gestor, querer ser um grande líder, se antes de tudo você não se preparar, você não cuidar de você, certo? Aquela coisa, eu sou um líder porque eu gosto de gente, eu sou um líder porque eu gosto de lidar com as pessoas, de treinar, eu gosto de ouvir as pessoas. Não, isso aí é ser gente boa, cara. De gente boa o mundo está cheio. Agora, de líder, o mundo está precisando. Então, a liderança geralmente é aquele cara que ele se dá conta que ele tem que evoluir, que ele tem que crescer. Nem que seja 1% ao dia, mas no final do ano ele cresceu 365%. E aí que está o grande segredo, tá certo? Então, cuida de você. Mantenha o seu hábito de leitura, de aprendizado, de modelagem. Esteja muito atento ao que o mundo lhe cobra, né, para você ter ganho de maturidade. Infelizmente, eu vejo hoje homens da minha idade, com 50 anos, que pensam como meninos de 15, 16 anos. Por outro lado, conheço pessoas também jovens com 20, 22 anos que têm a maturidade que a maioria de homens ou mulheres com seus 45, 50 anos não tem. Por quê? Porque às vezes esse jovem
Com 20, 25 anos, ele se permitiu primeiro colocar a máscara em si. Teve a humildade, teve a grandeza de aprender. Tá certo? Agora eu preciso entregar para vocês o segundo truque, né? Que são as duas armadilhas. Como eu disse, eu ia falar sobre os 3 segredos. Esses foram os 3 segredos que eu queria trazer para você. Agora eu vou falar para você sobre as duas armadilhas. A primeira delas é confundir o cargo com a autoridade, gravíssima. E a segunda delas é confiar apenas na sorte e no talento. Talvez também tão grave quanto a primeira. É como se você estivesse andando no escuro e elas são 2 buracos, que você, pisando nelas, você cai lá para baixo. Bora lá. Primeira armadilha. Olha só. Quando a gente é promovido, a gente tem aquela coisa do poder, né? Então, tem o poder da posição, que é baseado nas coisas que o administrador pode oferecer aos outros. Ou seja, agora eu sou gerente, então eu posso dar recompensas, eu posso dar uma folga, eu posso dar um reajuste de salário, como eu também posso dar coerção. Ou seja, eu posso punir se a pessoa faltar, eu posso chamar atenção, né? Porque agora, entre aspas, eu sou o novo gerente, sou o chefe, eu estou lá na cadeira, né? Mas tem uma outra fonte de poder que é o poder pessoal, que ele é baseado nas maneiras como a gente é visto pelos outros. Ou seja, você ganha o respeito das pessoas. Então, pela competência. E aqui que entra aquela coisa, a autoridade, ela só é legitimada de uma maneira verdadeira quando você se posiciona como autoridade em termos de competência e referência. Ou seja, o Alexandre é uma autoridade, por exemplo, em coaching. Mas não é porque ele senta numa cadeira que está escrito eis o coach, né? Ou porque está lá na tua mesa uma plaquinha dizendo assim, gerência. Aliás, eu ainda vejo empresas que têm isso, né? Escrito ali, gerente. O que é? Fonte de poder. Aqui mora, né, o poder, porque eu tenho esse cargo. Mas muitas vezes a pessoa não demonstra a competência, que é a habilidade de lidar com as pessoas e de lidar com diversos outros problemas. E a referência, o que é uma referência? Como um indivíduo com o qual as pessoas gostam de se identificar. Ser uma referência é como você ser um pai para um filho, certo? Então, ser um líder não tem diferença nenhuma. E é esse o ponto que eu quero que as pessoas prestem atenção. Quando seus colaboradores olharem para você, quando eu digo colaboradores, se você é um diretor de uma empresa, você pode ter lá diversos gerentes, diversos coordenadores que olham para você e pensam, daqui uns anos eu quero ser igual a ele, quero conseguir conduzir as reuniões, eu quero conseguir tomar as decisões da forma com que ele toma, certo? Então esse é o problema. E aí, essa coisa de confundir o cargo com a autoridade vem muito, né, traz muito a manipulação e não necessariamente a influência. Então, cuidado. Olha só, para você prestar atenção. Manipulação é aquilo que você faz para alguém quando você tem, por exemplo, um poder, né? Um poder pode ser da autoridade ou do cargo, mas você tem o poder de dizer para a pessoa fazer o que você quer que ela faça. Mas ela ainda não entendeu e talvez ela não concorde. Mas como você é o chefe, ela obedece. Nas empresas, tem muito gerente, muito diretor que está manipulando as pessoas e se delicia com isso, porque ele sente o gostinho do poder. E esse não é um poder legítimo, porque é um poder que só existe enquanto você está no cargo. Eu já vi muito gerente de empresa que, enquanto estava no cargo, era o cara. No dia seguinte que foi demitido, o cara simplesmente terminou. Sabe o que é tu encontrar um cara uma semana depois em que ele foi demitido e os cabelos dele terem branqueado como se tivesse passado anos? A pele dele ter se modificado? Por quê? Porque essa pessoa, efetivamente, ela se arpoava como se fosse um galo de briga, enquanto ela estava ali na mesa de gerente, né? Se degustando com todo aquele poder que tinha de manipular as pessoas. E esse poder, gente, é como um vício, até de cocaína, assim, tudo fica, né? Nossa, eu sou o cara. Só que uma vez que ele é só baseado no cargo e não na autoridade, que é no reconhecimento que as pessoas te dão, ele some de uma hora para outra, tá certo? E a influência? A influência, ela é legítima quando você percebe que alguém precisa, tem vontade de fazer alguma coisa, mas não consegue fazer sozinho.
E você, como líder, como autoridade para ela, vai lá e dá um apoio, dá uma orientação, faz uma mentoria, faz uma pergunta de coaching, e você estimula essa pessoa a fazer. Veja só, estimulo, não motivo, porque eu estimulo ela a encontrar motivos, encontrar a sua motivação para ela fazer. Isto é influência, tá certo? Por fim, tem uma forma simples de medir se você está nessa armadilha, tá certo? É você medir, imagina que você fosse esse líder aqui. Algumas pessoas podem estar muito próximas de você, como também podem estar muito distantes. Isso quer dizer o seguinte: observe a proximidade e observe o distanciamento. Quando você é um cara que manipula as pessoas, que está baseado muito no seu cargo, você verá que as pessoas estão distantes psicologicamente. Mas o que é distante psicologicamente? Distante psicologicamente é aquele cara que, de certa forma, não conversa contigo, não se abre com você, não traz os problemas, que ele não, parece que não confia. Ele se afasta do líder, tá certo? Porque ele percebe que ele é manipulado, ele percebe que você não é uma autoridade para ele, que ele obrigatoriamente ele tem que te respeitar porque você é o gerente. Ele vai torcer para que você caia da cadeira, porque para ele você não é ninguém, só atrapalha. E por isso ele se afasta. Então observe as pessoas que se afastam, mas também observe as pessoas que estão muito próximas. É sinal que para essas pessoas você é uma autoridade. Você influencia, então elas querem proximidade. Se você tem muita gente que se aproxima para conversar, para perguntar, opa, isso é bom. E eu ouço muito de bons gestores, bons empresários, que me dizem: Alexandre, quando começa o dia aqui é uma loucura, porque as pessoas entram na minha sala e querem conversar comigo, querem me perguntar isso, querem me perguntar aquilo, e eu digo: parabéns. E o cara diz assim: como? É sinal que as pessoas veem você como uma autoridade, como alguém do bem. Elas precisam, às vezes, ouvir um conselho, elas precisam simplesmente, às vezes, compartilhar com você, né, um feito de sucesso para que você diga para elas assim: valeu, meus parabéns, que é o apoio que você dá, que você está influenciando elas. Ou seja, você é um líder pela autoridade e não simplesmente porque você está aí no cargo, tá certo? Então presta atenção se você está caindo nessa armadilha, que é a primeira. E tem a segunda. Segunda armadilha. Segunda armadilha é confiar apenas na sorte ou no talento. É aquele cara que diz assim: não, 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 não. Eu não gosto de trabalhar dentro do escritório. Eu ouço muito isso, principalmente de gestores comerciais. Eles me dizem: Alexandre, o meu mundo está fazendo negócio, está aqui, ó, no WhatsApp, no celular, ou então pegar o carro e visitar os clientes, viajar, pegar o avião. Cara, perfeito, isso é necessário. Mas você, se você quer ser um gestor e um líder, você tem que ter indicadores de performance. Você tem que ter metas claras, você tem que ter um planejamento, uma organização, tem que ter um direcionamento das pessoas, tem que ter controle. Queira ou não queira, esse é o seu papel. Né? Depois disso, você tem que ter noção de que estágio você está. Se você é um cara operacional, você é um cara que tem que ter planos de ação mais claros. Eu sou um gestor, sou um coordenador de uma equipe, então eu tenho que ter clareza do que cada um está fazendo. Sou gestor de gente, gestor de pessoas que estão ali fazendo o trabalho delas. Se eu estou numa posição, por exemplo, intermediária, lá de uma gerência média, eu tenho que ter um plano tático bem estruturado. Eu tenho que saber, por exemplo, quais são os processos que já estão bem estruturados, ou seja, onde e como as coisas acontecem, tá certo? E aí também, se eu sou um diretor estratégico, eu tenho que ter um plano estratégico. E o plano estratégico tem que me deixar claro os porquês. Para onde nós estamos indo, quando vamos chegar lá, quem vai conosco, como nós vamos fazer. Aliás, o como já é para baixo aqui, já não é mais parte do estratégico. Não interessa para o estratégico. Então você tem que ter clareza de qual é o seu papel, qual nível você está. Né? E aí, para isso, você precisa ter indicadores. Uma das modalidades que eu recomendo, né, olha só, isso aqui não dá para confiar na sorte e não dá para dizer assim: ah, eu tenho talento, eu faço. Não. Aqui estou dando algumas dicas para você se antenar para não cair nessa armadilha. Tem um negócio chamado BSC, Balanced Score Card, que é um balanceamento dos scores, né, das métricas, para a gente acompanhar o sucesso de uma empresa. Então, eu posso, por exemplo, vamos começar aqui pela perspectiva financeira. Né? Eu preciso alcançar o sucesso financeiro através de objetivos e metas. Então, numa empresa, eu posso ter clareza de que, olha, a gente quer faturar um valor X,
Porque a gente precisa de um lucro Y para que a gente tenha um retorno do investimento para sobrar tanto para os sócios. Perfeito. Mas eu preciso olhar, a empresa deve buscar um alto grau de satisfação dos clientes. Porque se eu tenho cliente satisfeito, encontro o mercado ideal, o nicho ideal, a partir disso eu atendo a perspectiva financeira, certo? Para eu conseguir ser a melhor opção para os meus clientes, ter os melhores produtos, ter a melhor oferta, a melhor estratégia comercial, por exemplo, eu preciso ter aprendizado. Então eu tenho que ter conhecimentos e habilidades que são fundamentais para a empresa. Se eu não tiver as pessoas preparadas, talvez eu não consiga fazer com que o meu cliente perceba que eu tenho o melhor produto, tenho a melhor experiência, sou mais eficaz, sou mais rápido, sou melhor. Você percebeu? Então eu tenho que olhar o meu mundo, o meu negócio, pela perspectiva do aprendizado. E, obviamente, os processos. Ou seja, se eu preciso atingir um resultado financeiro vendendo para uma determinada pessoa, eu preciso ter gente preparada para quê? Para transformar os processos de grande impacto em processos de excelência. Ou seja, eu preciso, a cada dia, estar fazendo o que o pessoal chama de melhoria contínua, para fazer sempre um over-delivery, né? Uma entrega maior para o meu cliente através das pessoas que vai me dar um retorno financeiro. Isso quer dizer o seguinte, você acreditar que você vai ser um gestor, e só porque você tem os teus olhos verdes, só porque você nasceu na família XYZ, você vai se dar bem, meu amigo? Cuidado, isso é uma armadilha. Então, sorte e talento são duas coisas que elas andam bem distantes do sucesso de um líder e de um gestor. Eu preciso ter indicadores, pé no chão, ferramentas para que me deem condições de saber, né, método claro para saber se eu estou indo na direção certa, tá certo? Obviamente, quando eu vou fazer os meus objetivos, eu preciso utilizar métodos. Então, como eu falei, um dos métodos muito conhecidos nas empresas, que é o famoso SMART, né? SMART é um acrônimo que, na verdade, tem as primeiras letrinhas que dizem, né? S de specific, no inglês, mensurável, né? Measurable, atingível, relevante e temporal. Então, você imagine que você está na gestão de uma empresa, você tem um objetivo, é importante que você tenha precisão no que a empresa espera como resultado, que você tenha o KPI, ou seja, indicador que deve ser possível de medir. Esse indicador tem uma meta que deve ser atingível, certo? Ainda que represente um certo desafio. Tem que ser relevante, ou seja, tem que estar alinhado com o planejamento. Então, por exemplo, essa relevância tem que estar alinhada nas perspectivas, né? E tem que ter prazo, porque senão a gente não, né? Uma meta sem prazo é um sonho, de sonho ninguém vive. A armadilha número 2, certo? A armadilha número 2, aliás, estava falando aqui que a armadilha número 2 é essa que eu estou falando. Confiar na sorte e no talento pressupõe o seguinte, não dá para você deixar de ser a eterna criança curiosa que tem dentro da gente. Então é aprender, aprender e aprender. Eu me sinto orgulhoso em dizer que aos 51 anos eu não paro de aprender. Eu estudo muito, uma boa parte dos meus professores são jovens que estão hoje num estágio muito mais avançado em determinadas tecnologias, conhecimento de processos, conhecimento de mercados, conhecimento de ferramentas que eu ainda não conhecia, principalmente por essa, né, inovação que está acontecendo na internet. Se eu não fosse um cara muito aberto a aprender, provavelmente já deveria ter fechado o meu negócio. E é por isso que exatamente estou aqui provocando você a aprender e aprender todos os dias. Não dá mais para dizer, agora virei gerente, estou tranquilo. Sou gerente e tenho pós-graduação. Meu amigo, esse é só o início, é só a ponta do iceberg, tá certo? Muito bem. Posso fazer uma pergunta? Poxa, cara, achei... Cansei até. Você está gostando? Essa é uma pergunta, né? Vamos recapitular, então. Olha só. O que eu apresentei para você? Apresentei os 3 segredos. O primeiro deles é, todo grande gestor é um grande líder. Você viu que a importância de equilibrar, né, esses 2 papéis. Segundo, maturidade é muito mais importante que formação. Então, assim, cara, é importante fazer uma faculdade, uma pós-graduação, curso de inglês, curso de espanhol, aprender sobre diversas coisas. Claro que é, mas a prática, a mão na massa é que vai fazer de você um grande líder. E o único método, que é o exemplo. Se você não tiver consciência de que você vai refletir o comportamento, vai refletir o sucesso ou o insucesso da sua equipe,
né? Esse é um problema. Então, assim, esses são os três, na minha opinião, são três pontos que todo grande gestor sabe e, na maioria das vezes, ou eles não contam, muitas vezes eles não se dão conta, porque eles aplicam isso mesmo na prática. E depois eu contei para você sobre as duas armadilhas, que é confundir cargo com autoridade, na minha opinião, gravíssima, e a segunda, confiar apenas na sorte e no talento, também tão grave quanto a primeira. Se você cair em qualquer uma dessas aqui, meu amigo, você está fora do jogo, certo? Ah, Alexandre, eu sou um cara que estou na sorte, no talento, sou um cara que gosta disso, né? Eu nunca estudo, não tem indicador aqui na empresa e estou me dando bem. Vou fazer um desafio. Até quando? O mundo não aceita mais amadores, tá certo? Em nenhum setor. Alguns setores vai demorar uns meses a mais, talvez 1 ano, 2 anos a mais, para derrubar os caras que só têm sorte. Você quer levar a sua carreira para outro nível? Porque agora eu vou provocar você a continuar o processo de aprendizado, porque aqui eu fui raso. Aqui é só uma live. Aqui é só um vídeo que eu fiz questão de compartilhar com você, né? Os 3 atalhos ali para você conseguir se desenvolver e os 2 segredos, mas eu falei de uma maneira superficial. É muito diferente de que quando eu falo para os meus alunos, quando eu trabalho com os meus clientes, tá certo? Que a gente vai fundo ao poço. Se você realmente quer mais reconhecimento, quer mais resultado, evolução na carreira e tudo isso com menos estresse, eu vou dizer para você, eu já passei por toda essa trilha, certo? E eu consegui descobrir pontos que poucas pessoas descobriram para reduzir o estresse, para ter resultado efetivo e principalmente para você acelerar, pegar aquele atalho na carreira que vai fazer com que valha a pena, tá certo? Eu posso mostrar uma oferta para você agora. Eu gostaria de saber se você está curioso. Posso mostrar? Olha só. Eu observei pessoas que gostam de aprender e percebi que algo tem poucas pessoas que se dão conta. E é esse um ponto que eu quero conversar com você. Eu posso mostrar para você nessa apresentação? Posso? Bem, faz mais ou menos 1 hora que a gente está conversando aqui. Vamos lá. Valeu a pena, né? Ficar essa 1 horinha aqui. Eu tenho uma oferta especial que é uma nova oportunidade para você ser único, certo? Eu sei que você é um cara que, se está aqui até agora, você já é uma pessoa especial. Você já é uma pessoa dedicada. Então, agora eu quero apresentar alguma coisa para você que é uma nova oportunidade. Além de todas as formas que você já fez, existe uma que, quando eu descobri, cara, eu me destaquei, eu fui um cara muito mais respeitado de uma maneira incrível. E é isso que eu quero compartilhar com você. Tá? Esta nova forma que eu vou mostrar é uma chave para você ser admirado e respeitado num período muito curto de tempo. E isto, para você conseguir fazer isso neste período, só pode ser alcançado se você utilizar o método que eu vou mostrar. Tem muitos outros métodos. Talvez você já tenha testado muitos outros métodos. Cursos, mentorias, talvez você já tenha se dedicado de uma forma absurda para uma determinada área. Mas isto que eu vou mostrar para você é muito novo para mim, porque eu, ao longo da minha existência, eu fui vendo o que funciona, o que não funciona, o que funciona, o que não funciona. E recentemente eu mapeei e eu percebi um ponto crucial. E é exatamente isso que eu quero entregar para você. E eu criei, agora nos últimos dias, nesse último mês, porém já é um projeto que já tem pelo menos 2 anos, um negócio chamado Manager Club. O que é o Manager Club? É uma comunidade para pessoas que desejam turbinar suas carreiras em gestão e liderança de pessoas, independente da área que você esteja. Você pode ser um gestor comercial, um gestor financeiro, um gestor de qualquer área. Se você quer realmente ser promovido, quer ser respeitado, né? Ou então, se você ainda não é um gestor e quer ser um futuro gestor, mas quer ter respeito, quer ter reconhecimento por assumir aquela função com mérito, o Manager Club é exatamente isso que eu quero entregar, tá certo? Bora lá. Por que o manager é o melhor? O manager, né, pode prestar atenção, é um clube. Então, eu estou convidando você a avaliar a possibilidade de fazer parte de um clube. E por que ele, na minha opinião, é a melhor opção, que talvez seja a única com este viés que eu enxerguei?
porque eu tenho 15 anos de consultoria, pelo menos mais 12 anos de experiência como gestor, então aqui já vai para mais de 30, né? Não, 28 anos. O manager está com mais de 150 conteúdos, hoje mais de 180, provavelmente daqui uns dias mais de 200 conteúdos, totalmente focados no desenvolvimento sistêmico do gestor. O que é o desenvolvimento sistêmico? Você vai aprender lá tanto ferramentas de gestão, como habilidades de liderança, como negociação, como gestão do tempo, como vendas. Tem um curso de vendas dentro do manager que ele é incrível, ele é único. Você vai poder, por exemplo, pegar todas as ferramentas. Quando eu digo assim, todas as ferramentas, são as ferramentas de coaching que eu utilizo para coaching executivo. Você vai poder pegar um curso inteirinho que eu tenho lá sobre coaching com programação neurolinguística, onde eu explico as diversas ferramentas, os métodos da PNL, que é Programação Neurolinguística, aplicadas no ambiente de coaching, que você, como líder, pode aplicar dentro da sua empresa. Então, cara, é absurdo. Tudo que eu apresento ali é validado, ou seja, não tem nada teórico. É tudo que eu fiz, tudo que eu faço, tudo que eu ensino desde 2007, está ali dentro. Você vai ter a possibilidade de fazer algumas mentorias comigo. Esta versão que eu vou apresentar para você, você verá que não é necessariamente uma mentoria, mas você vai ter a oportunidade de ter alguns encontros ao vivo somente para pessoas que são sócias do clube do manager. Ele é aplicável e prático, ou seja, tem ferramentas, tem modelos que você pode assistir uma aula, baixar a ferramenta em PDF, ou então em doc, ou então a planilha eletrônica e imediatamente sair aplicando, né? E ele é muito inovador, por isso que eu disse que ele é único. Além de ser muito inovador, ele é muito flexível, ou seja, você não precisa dizer assim, olha, eu tenho que utilizar esse método assim, assim, assado. Eu não ofereço aqui, por exemplo, assim, eu trago a pessoa amada em 4 meses, como a maioria dos cursos online fazem, né? Aqui não tem um prazo, porque ele é flexível. Você pode entrar lá no manager e dizer assim, cara, eu vou estudar, mas eu quero só uma vez por semana. Lá no sábado eu vou entrar como se fosse lá numa Netflix e eu vou focar naquele conteúdo. E eu vou mostrar para você que você não precisa seguir um conteúdo, né, como é lá na faculdade, que a gente tem que fazer primeiro semestre, segundo semestre, 10 semestres para se formar. Não. No Imagine você pode transitar, você cria a sua própria trilha, você assiste a aula que lhe interessa, você baixa o arquivo que lhe interessa, os e-books que interessam para você, os resumos que eu tenho de livros, a hora que você tem interesse, você, né, consome e aprende. Então, por isso é muito inovador e é muito flexível. O grande lema do manager é liberdade, agilidade e qualidade. São 3 requisitos que, enquanto eu estava montando, né, angariando todas as informações, todos os conteúdos, eu não abria mão. Então, assim, a gente precisa entregar para você liberdade, agilidade e qualidade. Nestas áreas, gestão, liderança, gestão de conflitos, de mudanças, coaching, PNL, objetivos e metas, administração do tempo, negociação, vendas, propósito. Aqui tem um negócio muito legal, tem uma parte de um curso onde eu ensino você a definir o seu propósito com uma ferramenta. Para você ter uma ideia, a ferramenta de definição de propósito tem 9 páginas de Word. É profunda. Uma vez que você definiu seu propósito, você tem clareza, por exemplo, de qual é o seu rumo, quais são os seus objetivos, quais são os seus valores. É fantástico, né? É uma assinatura. Então, o Manager é um clube onde você pode assinar e você tem acesso a diversos cursos, praticamente todos os meus cursos online, a masterclasses, que são aulas que eu gravei, né, aulas de um conteúdo mais denso. Nós vamos ter aulas ao vivo, que eu digo que são verdadeiras mentorias. Já estão lá alguns e-books, eu acho que são 6 e-books. Tem muitas ferramentas de autoconhecimento, testes de autodiagnóstico, material em PDF, né, se você pilhas de papel, se você for imprimir tudo. E eu já estou trazendo alguns convidados especiais, pelo menos uma vez por mês, eu vou trazer uma aula com uma autoridade de determinado setor, de determinado nicho de mercado, onde a gente vai estar incluindo e adicionando ao ambiente da assinatura. Ou seja, você tem lá como se tu tivesse uma assinatura de Netflix e você tem acesso a muito conteúdo. Como eu disse, hoje já são mais de 180 conteúdos disponíveis em vídeo e aí a coisa continua, porque a cada semana, a cada 15 dias eu estou gravando coisa nova, pedindo para colegas meus gravarem e tudo mais. Vai ter um módulo, por exemplo, só sobre saúde,
vai ter um outro módulo que a gente vai ter só sobre gestão ágil, né, Scrum, Sprint, todas essas ferramentas de gestão ágil, vai ser muito legal, que vai ser gravado pelo meu filho, pelo Alex, que mora no Canadá, e hoje ele é gestor da área de TI por lá. Então tem todas essas áreas aqui para impulsionar a sua carreira, tá certo? Aqui é legal. Aqui, por exemplo, eu fiz uns prints de telas, e esta aqui é uma aula de um dos cursos, certo? Por exemplo, um curso lá chamado Liderando Gente, esse é o módulo 1, o título da aula é Haverá um apagão de lideranças no mundo. Então, é uma aula de 23 minutos. Aqui tem diversas outras aulas nesse módulo. Tem um material para baixar, certo? Você acompanha a sua evolução no curso, né, pelo percentual que vai aparecendo aqui no lado. Você pode marcar como concluído, você pode avaliar a aula, né, para me dar um feedback. E você pode vir aqui e fazer um comentário. Quando você faz o comentário, eu recebo esse comentário. Então, aqui tem mais outras aulas, certo? Aqui, ó, essa aqui é muito legal, olha só, Oratória de Alto Impacto, é uma aula sobre o planejamento do palestrante, né? Esse curso aqui é muito legal, eu dou todas as dicas, ó, como cuidar e usar melhor a voz, não sei se você viu, mas eu já estou falando há mais de 1 hora e minha voz está tranquila, como respirar corretamente, como superar o medo de falar em público. Então, aqui é um curso completo, né? Diversos módulos. Aqui a gente está no módulo de dicção e desinibição do curso. Aqui tem o coaching com PNL, né? O que a PNL e o coaching pode fazer pela liderança. Então, é uma aula muito legal, onde eu falo aqui sobre as habilidades da PNL aplicadas ao processo, né, de liderança, né, da PNL e do coaching. Aqui também é lá do Coaching com PNL, eu falo sobre rapport, os canais preferenciais, essa aula é bem legal. Você vai ver que aqui tem técnicas simples e poderosas para gerar mudanças. Essa aula é muito legal, muito engraçada. Tem submodalidades e linguagem subliminar, isso aqui é quase uma hipnose, né? Aqui tem um outro curso que é o Vendedor 4.0, esse curso aqui, na minha opinião, é um dos melhores conteúdos de vendas que você vai encontrar na internet, tem muitas aulas aqui. Isso aqui é um módulo já no finalzinho do curso, onde eu falo sobre Core Product ou maximizador de lucros. O que é isso? É como eu faço para montar estratégias de upsell, de cross-sell, é muito estratégico. Aqui você aprende sobre posicionamento, nicho, avatar, matriz antes e depois, entende sobre a jornada. Então, é praticamente, olha, muito mais do que muitas pós-graduações disponíveis em diversas frentes. Eis aqui alguns e-books, são todos e-books de minha autoria, né, que basta você clicar aqui e você baixa o e-book e você tem um e-book gratuitamente. São e-books que eu tenho para vender. Se eu não me engano, este aqui está à venda, esse está à venda, esse está à venda e esse está à venda. Só esse aqui que eu acho que a gente não usa ele como produto de venda. E a plataforma é mais ou menos isto aqui, certo? No momento que eu estou gravando agora em fevereiro, ela está organizada assim. Você entra lá, você tem acesso e você tem aqui as boas-vindas, depois você tem os cursos ou módulos, né? Cada clique que você dá numa caixinha dessa, você abre um curso. Aqui você tem as aulas, por exemplo, aqui no Liderando Gente, você tem 9 horas e 42 minutos de aula. O oratório de alto impacto também, são muitas aulas e muito conteúdo. E eu peguei e fui trazendo aqui os valores que a gente usa, que esses cursos, todos eles estão à venda, certo? O manager, na verdade, a gente não vende os cursos, né? A gente disponibiliza dentro do clube. E eles têm este valor. Somando todos esses valores que eu fui pegando aqui de cada um desses cursos, a gente tem R$ 3.667. Só que fica tranquilo, que você vai pagar bem menos, muito menos do que esse valor, né? Que é mais ou menos assim. Você assina a plataforma, você tem acesso à nossa área de ensino, com uma série de recursos, aulas em vídeo, ferramentas em PDF, Excel, .doc, além da integração, da interação comigo e com colegas de todas as aulas pelo sistema de mensagens, ou seja, à medida que você vai dando mensagens ali, as pessoas podem também estar interagindo como se fosse um comentário lá numa rede social. Então, assim, tu tem os diversos cursos e as masterclasses que eu já fiz aqui o cálculo anteriormente, né, do 3.667. Pelo menos uma vez por mês, a gente vai estar fazendo aulas ao vivo, uma espécie de mentoria. A gente vai ter muitos e-books, ferramentas, material em PDF que
tranquilamente, né, poderíamos somar esse valor. E eu acredito que dentro em breve a gente vai ter pelo menos 3, 4, 5 nos próximos 2 meses, pelo menos 5 convidados que já estão gravando, né, aulas ou módulos ou até cursos especiais para a gente colocar no Manager. Então, tudo isto, a gente poderia dizer que a gente já tem praticamente R$ 6.000 de conteúdo ali dentro, se a gente fosse mensurar, né, vendendo curso a curso, curso a curso, curso a curso, certo? A questão é, de nada adianta ter tudo isso e não sei exatamente o que você está procurando. Então, assim, ó, se você quer, né, ser respeitado e admirado como profissional de alto nível, certo? Então, o Manager é para você. Se você quer transformar a sua vida e a sua carreira agora, ou seja, não quer ficar ali esperando, vou fazer uma pós-graduação daqui a 2 anos. Não, cara, o Manager é para o cara que não tem mais tempo. Ele quer hoje descobrir como ele faz para vender mais. Ele quer hoje descobrir como ele faz para fazer uma reunião melhor, uma palestra em público. Ele quer saber como ele faz. Cara, assim, tem até como você faz um processo de seleção, desde o processo de recrutamento, seleção, a entrevista e a integração da pessoa dentro da empresa. Tudo isso tem aula gravada em vídeo e algumas dessas aulas, inclusive, com os instrumentos que eu utilizava em PDF. Né? Descobrir como é a prática diária no gestor campeão, como eu disse, né? E dominar todo o processo. Quando eu falo todo o processo, a cada dia eu vou lá, dou uma passeada pelo Manager e vejo assim, poxa, mas tem esse detalhe aqui que o gestor precisa saber. E eu vou lá e gravo, busco uma outra autoridade, um amigo, um colega, e a gente vai jogando para dentro do Manager recursos, né, orientações, métodos para que você possa estar lá e estar sempre atualizado. E entender, né, se você quer realmente entender o formidável mundo dos executivos, você precisa estar ali dentro, tá certo? Então é uma oportunidade para você. Agora, para quem não é, o Manager não é para aquele cara que quer fórmulas mágicas e fáceis, tá certo? Aqui eu não entrego assim, ó, transforme sua vida nos próximos 2 meses. Se você tá esperando isso, cara, pare por aqui, né? Não é para você. Ou então assim, aquele cara que não tem urgência, porque eu já vi, né, gente que entra muitas vezes compra um curso online, alguma coisa, e não consome. Eu não quero isso. Eu quero pessoas que sejam casos de sucesso. O cara que entrar no Manager, eu vou cobrar, eu vou acompanhar, porque eu consigo acompanhar pela plataforma quais as aulas e quando ele assiste. Eu tenho gestão disso na plataforma. Se não assistiu uma aula, eu vou lá perguntar, e aí, cara, o que está acontecendo? Tem alguma dúvida? Né? Então, o cara tem que ter uma certa urgência em aprender. E também não é para pessoas que nunca acreditam em nada. Se você está pensando assim, Alexandre, mais um cursinho, né? Não. Se você pensa assim, obrigado por ter assistido até agora, tá certo? Ou então, se você não vai assistir às aulas, porque as aulas vão exigir uma certa disciplina. E disciplina é quando você é discípulo de si mesmo, é você que vai determinar aonde você quer chegar. Tá? Então, esse é um desafio para quem quer realmente mudar, que é alguma mudança em alguma dessas áreas. Conhecimento melhor, né, domínio sobre liderança, PNL, coaching, oratória, vendas, negociação, gestão do tempo, conhecer bastante sobre estratégia, sobre objetivos e metas, definição de propósitos, sobre gestão de conflitos, sobre empreendedorismo, gestão de equipes. Então é exatamente esse conteúdo que tem no Manager, tá certo? O nosso principal concorrente, que é uma empresa que já está estabelecida há um pouco mais de tempo que nós, em termos deste produto, hoje ele cobra R$ 297 por mês para você, né, ter acesso aos conteúdos que eles têm lá. No Manager vai ser um pouquinho diferente. A gente vai estar se posicionando, né, como uma opção mais acessível. Então, a gente está começando a definir aqui que vai ser R$ 97 por mês o acesso ao Manager. Mas para aí, que se você ficou até aqui, eu não vou sacanear você e dizer assim, tá bom, você é mais um cliente meu, entra para o Manager e paga R$ 97. Não. Só para quem está até aqui nesse vídeo, eu tenho uma opção muito legal, tá certo? Bem, como eu mostrei, essa aqui é a página, eu fiz um print da tela, né, lá da Hotmart, que está aqui, 97 por mês. Você vai lá, bota o seu nome, seu e-mail, digita ali e você vai ter acesso ao Manager. Mas você não vai pagar R$ 97 agora, tá certo? Porque hoje a gente tem uma condição de lançamento. Essa condição de lançamento eu fiz questão de priorizar para aquelas pessoas que me acompanham, as pessoas que são mais próximas,
e para algumas pessoas que eu vou estar divulgando este conteúdo. Esse conteúdo vai estar bem restrito, né? Então, tudo que você tem no Manager, você teria hoje um valor de praticamente R$ 6.000, 5.958. Você não vai comprar um curso, então eu não vou te vender todo esse conteúdo. Só que você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Você vai pagar pelo acesso por mês. Então vamos lá. Jogando tudo na tela. 5.958, certo? Que é a soma dos diversos cursos em vídeo, praticamente 180 aulas atualmente, mais as masterclasses, mais as aulas ao vivo, os e-books, as ferramentas de autoconhecimento, o conjunto de materiais em PDF de cada aula e alguns convidados especiais que eu digo ainda estão em gravação, certo? Vai fechar aproximadamente 5.958. Com tudo isso, é praticamente impossível você não entrar, porque vai ter muito valor agregado, você vai ter um investimento muito menor do que isso. Você vai economizar fortunas ali, tá certo? Imagina o cara que é um gerente, que queira ser um gerente, ele ter acesso a esse conteúdo, que é um conteúdo super valioso, por um valor insignificante. Né? Uma assinatura, né, de todo esse conteúdo que eu tinha mostrado para você por 97 por mês, e um detalhe, você não tem carência, você entra e sai quando desejar. Você pode assinar por um mês, entrou no Manager, consumiu o que você queria e pensou, poxa, não vou ter mais tempo, então, por um motivo ou outro, eu vou sair. Você vai lá, pede para cancelar a assinatura, está tudo certo. Não vou nem questionar, só a gente cancela a assinatura, você não recebe mais a cobrança. Está tudo certo. Né? Posso fazer essa pergunta? Claro que eu vou fazer. Vou fazer 3, né? Supondo que o seu aprendizado, com uma aula ou com alguns dos bônus, lhe ajude a entender melhor o seu futuro como líder, já não vai valer a pena? Ou então, supondo que uma única coisa que você fosse aprender aqui seria suficiente para aumentar só 10% do seu resultado. Cara, eu tenho certeza que vai ter um ponto em uma aula que vai acontecer coisas parecidas. Você vai ver que você vai ser um ponto de virada. É como se assim, mudei o rumo do meu negócio por pensar olhando aquilo ali. Ou então numa dessas aulas ao vivo, que vão ser verdadeiras mentorias, que você vai fazer uma pergunta e eu vou trazer um insight para você. Né? Ou então supondo que você assista apenas 10% das aulas, que hoje tem 180 aulas, e você conseguisse pôr em prática só um pouquinho daquilo ali. Já valeria investimento, não valeria? Porque investimento ele é insignificante. Tem cursos, né? Hoje você paga 97 por mês, mas tem cursos ali que eu estou vendendo 997, 497, 397, 197. Né? Então, se você fosse assistir, por exemplo, um curso presencial, né? Isso aqui é tudo online, o Manager é online. Um curso presencial, e eu faço muitos cursos presenciais, né? Eu vou lá num hotel e aluga a sala, a pessoa vem lá, paga a mensalidade, paga a inscrição, ela paga o hotel, paga a viagem, a alimentação. Eu calculei um aluno, em média, de um curso presencial comigo, ele gasta 1.288, tá certo? Só para você ter uma referência, né, do quanto você está economizando. Então, imagine que você estará preparado para qualquer desafio. E isso, olha só, em apenas de 2 a 3 meses no Manager, eu posso garantir para você que você consegue consumir praticamente a maioria dos conteúdos que estão ali. Todos? Não, mas a maioria, porque você vai ter a flexibilidade e a liberdade de escolher o que importa para você. Imagina o retorno que você vai ter disso. Imagine que daqui a mais ou menos 2 ou 3 semanas, você vai estar sabendo lidar com qualquer tipo de situação que você se depare com gestão. Gestão ou liderança. Por quê? Porque você pode, poxa, semana que vem eu tenho um problema. Você abre o Manager rapidinho, você pode assistir, inclusive do celular, você abre ele rapidinho e você já, peguei essa dica aqui, vou aplicar, peguei essa ferramenta, baixei aquele e-book, vou ler essa parte do e-book porque é isso que me interessa. Ou seja, você tem a liberdade. Qual é o valor disso, dessa flexibilidade, desse acesso? Né? Agora imagine você tranquilo e seguro dentro de poucos dias, por ter conhecimentos novos e entender de diversos temas em qualquer área de gestão. E é esse o ponto, essa é a proposta que a gente quer entregar, né, para as pessoas que vão se associar ao clube. É vender para ela a tranquilidade, ela se sentir, poxa, agora eu estou amparado, certo? E não é amparado assim porque comprou um cursinho online, não, você tem uma plataforma de informação, é outra coisa, né?
Aqui tem uma coisa triste, mas é real. Isso eu vi, né? Eu passei por isso. Primeiro, o seu chefe não vai lhe contar os segredos deles, certo? Por quê? Porque ele tem medo que você ocupe o lugar dele, porque muitas vezes ele não sabe, ou então ele não está preparado. Então, cara, infelizmente o seu chefe não é o seu melhor aliado. Muitas vezes ele é aquele inimigo da trincheira, aquele cara que vai cobrar você, vai te pressionar, vai deixar você estressado. Outro problema, seus colegas, seus pares, eles querem competir com você. Então não adianta você querer, poxa, tem um colega lá que sabe, vou lá falar com ele. Cara, ele vai esconder o segredo dele, entendeu? Não vai ser o parceiro. E aqui tem um inimigo na trincheira que cara, é o pior deles, mas é real. É a sua família. A sua família não vai acreditar em você no início. Porque no início, principalmente se você ainda não é um gestor, você está começando, sabe o que vai acontecer? Vai ter seu pai, sua mãe, seus irmãos, esposa, marido, que eles vão pensar, pois é, será? Né? Porque eles lembram de você talvez quando você era um jovem, quando você era criança. Eles não acreditam que você, poxa, tem todo esse potencial. Então quem tem que acreditar em você é você, não é nem eu, é você. E eu sei disso porque eu passei por isso. Eu quebrei muita muralha para chegar nos lugares que eu fui chegando aos poucos. Né? Então, somente para quem entrar hoje, eu tenho esta condição. Cara, dá uma olhada na tela. Isso é um absurdo. Eu não sei por quanto tempo eu vou deixar esse negócio assim. Porque assim, a assinatura do manager de 97 por mês, para quem está assistindo essa aula aqui, eu vou estar disponibilizando um link para você entrar por R$ 27 por mês. Ou seja, é menos de 90 centavos por dia. E eu sei que você vai falar, mas por que 27? Porque justamente eu tinha um desafio comigo mesmo. Eu queria que as pessoas tivessem acesso ao manager gastando menos de R$ 1 por dia. Então eu poderia ter posto 30, né? Que daria R$ 1 por dia no mês, mas é menos. Então eu reduzi para menos R$ 3, R$ 27. 90 centavos por dia. Esse é o investimento que você precisa para se transformar, para você ser um cara mais respeitado, para você ser o cara, para você ser promovido, se você já foi promovido, você ter a autoridade de exercer a sua função e você não ter o estresse de, poxa, ficar inseguro, não saber se vai, se não vai, não ter certeza de método para fazer as coisas. Né? Agora você tem duas escolhas. Você pode continuar tentando sozinho, né? Eu agradeço você por ter assistido, porque quem ficou comigo até agora é sinal que não é qualquer um, é uma pessoa muito diferenciada, uma pessoa que sabe que tem desafios e sabe que vai encarar esses desafios. E você também tem a opção de aproveitar essa oferta, já que não tem risco nenhum, certo? Não tem risco porque você pode entrar lá no manager, olha só, além de você poder entrar, ficar só um mês e sair, você tem outra garantia aqui que eu te dou, que você entra, você navega lá por 7 dias, cara, não gostei desse negócio aqui, não é para mim. Você vai lá e cancela e você recebe a sua primeira mensalidade, embora muito pequena, de volta, tá certo? O risco é todo meu. Então eu ofereço praticamente para você o acesso, te dou 7 dias de garantia, ou seja, você pode entrar lá, ficar lá 6 dias, consumir diversos conteúdos, sair e dizer assim, Alexandre, quero meu dinheiro de volta. Eu sei que você pode estar pensando, Alexandre, não faz isso, vai ter gente que vai te sacanear. Eu tenho tranquilidade. Sabe por quê? Porque eu só estou mostrando essa aula aqui só para pessoas que eu acredito que podem e que têm potencial de se transformar em grandes gestores, em grandes líderes. E essas pessoas são pessoas que já me inspiram confiança, muito embora eu não as conheça. Então é por isso que aqui eu assumo o risco. Se você entrar e se não gostou, cara, em 7 dias você vai lá e diz assim, ó, cancelamento, pronto. Continuamos amigos, está tudo bem. Né? Então, olha só, como esta é uma condição de lançamento, eu vou manter esse valor de R$ 27 por pouquíssimos dias, não sei quando você vai estar assistindo, pode ser que se você não assistir agora nos primeiros dias e esse vídeo não sair do ar por algum motivo, você vai clicar no link e o link já vai estar 97. Então, certo? Não perde tempo, se inscreve, paga a primeira mensalidade, assiste a algumas aulas e se você gostar, meu amigo, vem para o clube, porque eu tenho certeza que dentro do clube você vai ser um grande manager, um grande líder também, tá certo? Vamos lá, como é que você faz? Bem simples. Você clica no link que vai estar, se você está aqui no YouTube, provavelmente aqui na descrição ou no primeiro comentário tem um link, onde você vai poder fazer, né, o pagamento do manager, tá certo?
Então, esse link leva lá para uma telinha parecida com aquela que eu mostrei. Você vai ver ali que tem R$ 27 por mês. Você bota seu nome, seu e-mail, seu CPF, que é necessário, e você se inscreve. Quando você se inscrever, bota o seu e-mail bem corretinho, porque você vai receber o acesso ao curso. Se você pagar com cartão de crédito, você recebe imediatamente o acesso. Se você pagar com um boleto, você só tem o acesso à medida que o boleto é processado no pagamento. A plataforma faz tudo automaticamente. E aí você clicou lá no link que vai para você no e-mail e você tem acesso direto a todo o conteúdo que está disponível no Manager. Ou seja, em questão de poucos minutos, você já pode ser um associado do clube e você está junto comigo, assistindo às aulas, baixando o material e conversando comigo, tá certo? Se você tiver dúvidas, e aqui é uma coisa que eu faço para poucos, tá? Eu deixo aqui o meu WhatsApp. Alexandre, estou querendo entrar no Manager, mas não sei se é para mim. Legal, cara. Entra em contato, está aqui o meu número particular, que vai dar nesse telefone aqui, no meu WhatsApp. Você entra em contato comigo, eu te dou o retorno e imediatamente a gente vai verificar se realmente o Manager é para você, tá certo? Muito obrigado. Deixa eu fechar aqui. Muito obrigado por você ter assistido. Não esquece, talvez esta seja a oportunidade, a nova oportunidade que você está tendo de dar um próximo passo na sua carreira. Então, clica no link, entra no Manager, o risco é meu, mas o sucesso é seu. Tá legal? Obrigadão por você ter participado. Deixa eu só clicar aqui para sair da aula. Obrigadão por você ter participado até agora e a gente se encontra ali dentro da plataforma, onde você vai ter muito sucesso e eu vou estar junto com você.